Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Nicole. Hoje eu e a professora Carol vamos falar com vocês sobre classificação dos seres vivos. Esperamos que vocês gostem e não se esqueçam de tirar as suas dúvidas caso surjam. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é a classificação dos seres vivos? Qual que é a importância de classificar os seres vivos, né? A gente sabe que existem diversos e diversos seres no nosso planeta, de vários tamanhos, de várias formas, cada um com suas características. E é através disso que a ciência vai, é a partir dessas características que a ciência vai utilizar para poder organizar, entender, poder conhecer melhor cada um desses seres vivos existentes no nosso planeta. E o que é taxonomia? A taxonomia é justamente a ciência que identifica e classifica os organismos individualmente ou em grupos. Então, a gente vai estudar que, organizando esses seres vivos de acordo com suas características semelhantes, organizando eles em grupos, separando eles em grupos, fica muito mais fácil de estudar, entender as suas particularidades e entender também a sua importância no nosso planeta. Bom, mas como que a taxonomia, né? Como que a ciência, os cientistas, eles vão olhar para um ser vivo e falar, esse aqui eu vou organizar assim, esse outro eu vou organizar do outro jeito, esse aqui eu acho que eu vou dar um nome tal. Essas coisas, elas não são feitas aleatoriamente, né? Existe uma separação, existem todos os pré-requisitos que são elaborados entre os cientistas a partir da observação, a partir de análises dos seres vivos. Algumas características em comuns entre eles são levadas na hora de separar os grupos. Então, por exemplo, indivíduos que vivem na água, como um peixe, como uma baleia, como um tubarão, eles são organismos aquáticos, então eles possuem uma característica em comum, todos eles vivem na água. Aqui a gente já separou um grupo. Já por outro lado, se pegasse aqui, por exemplo, uma árvore e pegasse também uma outra flor um pouco menor, pegasse uma outra planta frutífera, todas essas espécies teriam uma característica em comum, ou seja, todas elas são plantas, todas elas obtêm a sua energia a partir da luz do sol, todas elas produzem alguma flor ou algum fruto. São características em comuns que serão utilizadas para organizar esses indivíduos em grupos. Além dessas características em comum, a gente também pode, na ciência, observar as relações evolutivas entre os indivíduos. O que é isso? Relações evolutivas, né? Isso nada mais é do que olhar, analisar os antepassados, de cada espécie para entender se ela tem alguma relação com alguma outra espécie que a gente conhece hoje. Um exemplo disso muito comum é o do ser humano. Então, as pessoas sempre falam, o homem veio do macaco. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, analisando os antepassados da espécie humana e analisando os antepassados dos macacos, os cientistas observaram que existiu há muitos anos atrás uma espécie que possuía um meio termo ali, ela possuía características, né, semelhantes entre os dois, ou seja, eles possuem um ancestral em comum. É uma mesma espécie, tá? Que faz parte tanto das relações evolutivas dos seres humanos, quanto das relações evolutivas dos macacos. Então, não quer dizer que o ser humano veio do macaco, quer dizer que eles têm lá no passado, há muitos anos, eles tiveram um ancestral em comum, beleza? Tá, mas quem começou, né, esse estudo sobre
os seres vivos, sobre organizar eles para ficar mais fácil de poder estudar, para poder ficar mais fácil de poder entender. Como que na ciência surgiu essa ideia de que se organizar os seres vivos, observando as suas características em comum, fica muito mais fácil de estudar. Essa ideia surgiu a partir do cientista sueco Carl von Linné, ou popularmente conhecido como Linneu. Ele viveu entre os anos de 1707 e 1778. Ele foi extremamente importante para a ciência, extremamente importante para a biologia, porque ele fundou, né, um dos primeiros sistemas de classificação dos seres vivos, um dos primeiros sistemas de como organizar os seres vivos. Dentre outras, claro, dentre outras milhares de contribuições que o Linneu trouxe para a ciência e para a biologia. Então, aqui eu trouxe uma imagem para a gente dar uma olhadinha. Ó, essa imagem, ela tá um pouquinho distorcida, mas dá para a gente observar aqui que o Linneu, ele dividia os seres vivos do planeta inteiro, mais ou menos seguindo a mesma linha que aquele filósofo Aristóteles. Ou seja, ele dividia os seres vivos em dois grupos, os animais e as plantas. Eram isso, o que tinha vida, o que se mexia, o que se alimentava, caçava, se reproduzia, era animal. Já o que estava parado ali, tinha folha, tronco, galhos, é uma planta, tá? Então, para eles, era tudo muito simples. Na época, não tinha aquela tecnologia que a gente tem hoje, né? Não tinha aquela compreensão que a gente tem hoje, com maior complexidade, uma riqueza maior de informações. Então, eles começaram muito da observação, de notar as pequenas diferenças ali no dia a dia, nos animais, nas plantas, e foi a partir daí que eles tiveram essa ideia, que ele teve, né, essa ideia de dividir os seres vivos em dois grandes grupos. E essa classificação, ela foi muito importante, porque ela foi um pontapé inicial para que a gente pudesse aprimorar e conseguir separar cada vez mais esses grupos de acordo com as suas particularidades. Ao longo dos anos, né, vários e vários cientistas foram propondo outras ideias de classificação, outras formas de poder organizar os seres vivos, e uma delas foi a proposta por o Robert Whittaker. Essa ideia do Whittaker, ela é a mais aceita até hoje, tá? Depois dele, ó, ele viveu de 1920 a 1980, já tem um tempinho aí. Claro que depois dele a gente teve outras propostas, né, de sistemas de classificação, de organização dos seres vivos, mas a ideia de Whittaker, né, o sistema proposto por ele, ainda é muito aceito, tá bom? Justamente por ele fazer muito sentido, ser muito bem organizado e abranger bem os seres vivos. Eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada, uma imagem desse sistema de classificação, tá? Ó, a gente pode observar aqui que ele é um pouquinho mais complexo. Lembrando que lá no Linneu, ele dividiu só em animais e plantas. Já que o Whittaker, ele vai entrar um pouco mais de detalhes. Ele vai separar os seres vivos em plantas, ou seja, o reino plant, vai separar os seres vivos em animais, ou seja, no animalia, vai separar os seres unicelulares no reino Monera, então aqui a gente tem o reino Monera, vai separar os fungos das plantas, porque fungos são totalmente diferentes de plantas, apesar de ambos serem muito importantes um para o outro. Então, os fungos ficam no reino fungi e, por fim, o reino das algas e dos protozoários, ou seja, o reino protista, tá? A gente vai olhar um pouquinho mais para frente, com um pouquinho mais de detalhes, e entender como cada reino funciona, beleza? Bom, basicamente, esse sistema, ele é organizado em camadas, onde as camadas evoluem de acordo com as características mais similares, ou seja, de acordo com o grau de similaridade
entre os indivíduos presentes nessas camadas, tá? Então, a primeira camada se chama reino. Essa camada é a mais generalista que tem. Ela não leva características específicas em consideração, tá? Ela leva apenas características básicas e gerais. Por isso que nessa camada aqui, normalmente a gente vai encontrar diversas espécies totalmente diferentes umas das outras. A segunda camada é do filo, a terceira é da classe, a quarta da ordem, quinta família, sexta gênero e, por fim, a última camada é a de espécie. Essa camada aqui, a de espécie, ela é a mais específica de todas essas outras, tá? Nela, a gente costuma encontrar apenas um único indivíduo, porque ela leva a características específicas de um organismo, tá? Esse é ela leva em consideração as características e particularidades específicas de um organismo. Por isso que normalmente em espécie a gente só encontra um organismo, que é o qual a gente se refere. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu trouxe uma imagem aqui para dar uma olhada. Olha, eu trouxe aqui como exemplo um gatinho, tá? Um desse gato que a gente tem em casa mesmo, bonitinho. Ó, o gato, ele faz parte do reino Animalia, ou seja, o reino dos animais. Então, ele também faz parte, também fazem parte do reino Animalia o cachorro, o tigre, a cobra, o próprio homem, minhoca, o peixe, o urso. Tá vendo? São vários animais, vários seres vivos totalmente diferentes, mas todos fazem parte do reino Animalia e por isso todos estão aqui no mesmo nível que o gato. Indo mais para baixo, a gente encontra o filo, né? Uma característica um pouco mais específica, filo dos cordados, ou seja, a gente encontra aqui um pouquinho mais próximo aqueles animais considerados cordados. A gente tem a cobra, a raposa, o lobo, o urso. Percebe que alguns animais, como por exemplo a estrela do mar e a minhoca, já não fazem parte desse grupo, então elas estão eliminadas desse nível. Indo mais para baixo, a classe dos subfilo dos vertebrados, mais para baixo, classe mamália, tá vendo que a quantidade de organismos que possuem as mesmas características que o gato vai diminuindo. Aqui a gente tinha muitos seres vivos, e aqui a gente já tem bem menos, né? Por exemplo, a ordem aqui é na ordem dos carnívoros, ou seja, dos animais carnívoros. A gente tem o gato, o cachorro, o urso, o tigre, a raposa, o lobo, tá? Para a família, a gente tem a família dos felinos, gênero Felis e, por fim, a espécie. Você vê que a partir desses três últimos aqui, a gente só encontra apenas o gatinho. Por quê? Esses são os níveis mais específicos que levam características e as particularidades desse gatinho em consideração. Por isso que nesses níveis aqui a gente encontra apenas o gatinho, tá? Quanto que nesses primeiros níveis aqui, eles são mais gerais, assim, eles são mais abrangentes. Então, a gente pode encontrar vários seres vivos totalmente diferentes de um gatinho, mas que fazem parte dessas primeiras camadas aqui, de acordo com as características exigidas, tá bom? Agora a professora Carol vai dar continuidade no conteúdo com vocês e vai entrar um pouco mais em detalhes sobre cada um dos reinos. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carol e eu vou dar continuidade aqui no conteúdo com vocês, tá bom? Então a gente vai ver quais são os tipos de reino que existem aí, tá bom? O primeiro é o reino Monera. E quem faz parte aí desse reino Monera? As bactérias e as cianobactérias, tá? Então são dois organismos aí diferentes que fazem parte desse reino chamado Monera. Quais são as características, né, que esse reino tem? Primeiro, eles são seres unicelulares. O que é isso? São seres que são formados por uma única célula, tá? Então, cada ser é apenas uma única célula, tá? É diferente de nós, por exemplo, tá? Que somos formados por milhões e milhões de células. Então, eles são microscópicos, né? A gente só consegue ver com microscópio
eletrônico. Eles são bem pequenininhos, porque eles são formados por uma única célula, tá? E outra coisa, quem pertence ao reino Monera também tem células procarióticas. O que é isso? Vamos só relembrar aqui para ficar mais fácil depois. Células procarióticas são aquelas células bem simples, tá? Que o núcleo dela não tem uma membrana delimitando o material genético. Já as células eucarióticas, que é a outra, né, que existe, ela é uma célula mais complexa, né, que tem um material genético delimitado por uma membrana, tá? Então, aí nesse reino Monera, são as células procarióticas, que são as células mais simples, tá bom? E outra coisa, eles podem ou não produzir o seu próprio alimento. Como assim? As bactérias que fazem parte, né, aí desse reino, elas não conseguem fazer fotossíntese, né, que é aquele processo que acontece do ser vivo fazer o seu próprio alimento. Então, a bactéria, ela precisa comer, ela precisa se alimentar de outros seres, tá? Já as cianobactérias, elas conseguem fazer o processo da fotossíntese, então ela faz seu próprio alimento, tá? Então, a gente tem as bactérias que não conseguem fazer seu próprio alimento e as cianobactérias que conseguem, tá bom? Vamos pro próximo? É o reino protista, tá? A gente escreve, na verdade, né, protoctista ou protista mesmo, tá? Então, tem esses dois nomes aí. Quem faz parte do reino protista são os protozoários e as algas. E quais são as características aí desse reino? São seres unicelulares e pluricelulares. Por que tem esses dois tipos aí nesse reino? Porque os protozoários, né, eles são uma única célula, tá? Já as algas, ela é formada por várias células, então a gente tem esses dois tipos. É formado por células eucarióticas, lembra o que a gente viu antes, que era procariótica? Que era uma célula mais simples? Então, a partir daqui, gente, todos os reinos são com seres que possuem células eucarióticas, tá bom? Que são células mais complexas, né, mais trabalhadas ali. E ele pode ou não produzir seu próprio alimento, mesma questão do reino anterior. Por quê? Os protistas, eles não conseguem produzir seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de outra coisa. Já as algas, elas fazem fotossíntese, tá? Então, é no processo de fotossíntese que ela consegue fazer sua própria energia e sobreviver ali fazendo seu próprio alimento, certo? Próximo reino, gente, esse aqui a gente já ouve falar bastante, né, já vê mais, que é o reino fungi, que basicamente é o reino dos fungos, tá? Dos fungos, dos cogumelos, dos bolores, tá? Sabe quando a gente vê um cogumelo lá numa árvore, ou quando a gente deixa um pão esquecido lá no armário e ele enche de bolor? Pois é, esses seres aí, eles fazem parte do reino fungi, tá? Então, o nome aí já fica parecido com fungos, né? Então, dá pra gente associar. Então, quais são as características desse reino? São seres unicelulares e pluricelulares, ou seja, dentro do reino fungi tem organismos com uma única célula e também tem organismos maiores que têm várias células formando o corpo dele, tá? E são células eucarióticas, que foi como eu falei, são células mais complexas, né? E eles são incapazes de produzir o seu próprio alimento, ou seja, os fungos, eles não fazem fotossíntese, tá? Eles precisam se alimentar de outras coisas, certo? O próximo, gente, é bem comum, né? A gente vê bastante, que é o reino plantae, né? Basicamente, é o reino das plantas e dos vegetais, tá? Então, engloba todas as plantas, gente, todas mesmo, tanto as árvores como as gramas, né? As árvores frutíferas, que são aquelas que dão fruto, os pezinhos lá de flores, né? Quando a gente vê. Então, tudo que é planta entra no reino plantae, tá? Então, essa fica mais fácil também pelo nome, que já dá para, né, associar plantae de planta, né? Então, o reino plantae, quem faz parte desse reino são as plantas. Vamos ver a característica dele? Eles são seres pluricelulares, ou seja, todos os seres que fazem parte têm mais de uma célula dentro dele, dentro do corpo dele.
E são células eucarióticas, que são as células mais complexas, né, com o núcleo delimitado por membrana. E eles são capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Claro, gente, a gente nunca vai ver, né, uma planta se alimentando de outra coisa, né? Porque elas fazem fotossíntese. A fotossíntese é um processo de fabricação do próprio alimento da planta, né? Que a gente fala, ela consegue produzir a própria energia que ela precisa ali para sobreviver e crescer. Então, a planta, ela produz o seu próprio alimento, tá? Então, essa é uma característica importante do reino Plantae, para vocês lembrarem. Ela produz seu próprio alimento, tá bom? O último reino, né? E é o que a gente mais vê aí também, que é o reino Animalia. Como o nome já diz, Animalia vem de animal, né? Então, o reino Animalia engloba aí todos os animais, sejam as aves, né, os peixes, aí tem mamíferos. Então, todos os animais, gente, do mundo inteiro entra no reino Animalia, tá bom? E quais são as características dele? São seres pluricelulares, né? São formados de várias células. São células eucarióticas, né? Inclusive, a nossa, né, também é eucariótica, como eu falei, é uma célula mais complexa. Então, de todos os outros animais também é eucariótica. E os seres, né, do reino Animalia, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Então, todos os animais, eles precisam se alimentar de outras coisas, sejam de outros animais ou de plantas, tá? Então, todos os que fazem parte do reino Animalia precisam se alimentar de outra coisa, tá bom? Nenhum animal é capaz de fazer fotossíntese, tá bom? Pessoal, e é isso. Obrigada por assistir até aqui. Quem tiver dúvida é só perguntar pra gente. E não esqueça de fazer atividade relacionada a esse conteúdo, tá bom? Obrigada e até mais.